Pronto, a gente está aqui finalmente Deu com a certo? minha Ê! querida Marlene Medeiros. Primeiro eu queria falar que eu fico até emocionada, eu tenho muito orgulho de fazer parte da história da Marlene, uma menina que entrou no curso de História e que queria pesquisar desde o primeiro dia de aula. Ela pensava em projeto, pensava em leitura, mil temas, mil coisas. Então, é uma pessoa que vai dignificar aí o trabalho do historiador. É isso que a gente está precisando na nossa sociedade, né, Marlene? Estou super feliz da gente se reencontrar aqui, nós duas, historiadoras orgulhosas do que a gente é. Sim, Ângela, primeiro eu queria agradecer muito o convite, me sinto muito honrada, espero fazer jus a essa enorme responsabilidade que é a nossa, né, de estarmos aqui. Quero agradecer aos amigos que estão assistindo a gente também, bem-vindos todos. Vamos bater um papinho sobre as literaturas africanas e sobre como essas leituras podem nos ensinar a ver um continente que é tão rico, que é o berço das nossas origens todas, de nós como seres humanos, e também de muitas, muitas coisas de todas as áreas da ciência que a gente tem acesso hoje nasceram lá. E a gente tem que dizer que essa história africana, por muitos séculos, ela foi narrada por uma visão eurocêntrica, né? Não que não seja correto a Europa contar sua história, mas ela conta também a dos outros continentes, e ela conta a partir do que da sua própria história, né? Da sua própria geografia, da sua visão e do seu tipo de desenvolvimento. Então, quando a gente começa a falar de África, a gente vê que há um desconhecimento sobre essa história, ou pelo menos continua sendo desconhecimento quando a pessoa só conhece a história da África pelos europeus, né? Então a gente tem agora a oportunidade de estudar a história africana pelos próprios africanos. A África é gigantesca, né? É um continente inteiro, nossa ancestralidade toda, né? É Sim, africana. toda. Portanto, a gente tem que conhecer essa história, né? Sim, e quando você diz que, sim, realmente concordo que é muito importante que nós tenhamos essas leituras de outros autores, mas como você colocou, é uma leitura que é feita com os olhos de quem está de fora, não é? Não, não é feita com os olhos de quem pertence, de quem viveu tudo aquilo. Porque, por exemplo, quando você lê a respeito das ações da colonização no Congo, por exemplo, que você lê o Joseph Conrad escrevendo No Coração das Trevas, ou quando você lê o Mário Vargas Llosa escrevendo O Sonho do Celta, que você me indicou, inclusive, é Lindo. diferente de quando você lê uma pessoa que viveu aquilo, que passou por aquilo e que tem raízes e ligações com aquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente lê o Chinua Achebe escrevendo O Mundo se Despedaça, e de como que a colonização britânica impactou a vida dos povos da Nigéria, você tem uma outra dimensão de como que isso foi colocado ali, de como que isso foi vivido. É uma visão de quem tá dentro da coisa. Né? O que te fez assim se interessar e se apaixonar por essa história e por essa literatura? Sabe que eu acho que vem de criança, porque quando era criança, foi logo que lançaram, que o Paul Simon lançou um disco, naquela época era disco, gente. A gente LP. entrega um pouco a idade, é aquele disco enorme de vinil. E ele lançou um disco chamado Graceland, onde ele gravou várias músicas com músicos do continente africano, e uma banda sul-africana que chama Ladysmith Black Mambazo fez várias parcerias com eles nesse disco, né? Inclusive o vocalista, que é um dos fundadores da banda, faleceu há pouco tempo. E eu fiquei encantada, porque eles têm um trabalho vocal muito rico, né? Essa coisa do canto em grupo é também uma tradição que perpassa várias regiões da África. E vem dali essa coisa da sonoridade, da música, acho que chama a gente de outras vivências, né? Eu acredito. Mas isso veio assim muito das leituras, quando eu li Mia Couto,
A Confissão da Leoa, que é um disco que me impactou, não sei se dá para ver, A Confissão da Leoa, do Miyakoto. Inclusive, para quem nunca leu nada do continente africano, é a primeira leitura que eu recomendo, é A Confissão da Leoa. Porque aqui ele fala de tudo. Ele fala das marcas que o colonialismo português deixou em Moçambique, ele fala dos conflitos entre o novo, né, as diferenças que são trazidas pelo colonizador e das tradições que permeiam o local, de como ficou o lugar da mulher dessa sociedade transformada pela ingerência da colonização ali naquele meio. Eu não sei, para mim parece que esse texto desse livro do Miyakoto, ele abre os poros para outras experiências de leitura. Eu acho que a culpa é um pouco do Joseph Shabalala e do Ladysmith Black Mambazo e do Miyakoto. Porque é uma história que quando a gente começa como historiador, né, estudar e descobrir que existem outras visões e de que forma essa história foi manipulada, até para justificar o porquê, justificar a presença de um colonizador que, na maior parte das vezes, foi extremamente violento. E essa violência da presença do estrangeiro, e eu não vou dizer só do europeu, mas principalmente, mas do estrangeiro na África, é uma violência que não é só física, é uma violência que descaracteriza a cultura, o primeiro grande contato em condições de desigualdade que a gente vê na história africana é a partir aí da expansão portuguesa, né? E esse contato vai ser muito feito pela religiosidade cristã, que impossível e muito fechada, inflexível em compreender que as várias sociedades africanas, porque elas são milhares, também tinham suas religiosidades, também cultuavam seus deuses, também tinham uma ligação muito interessante com a natureza e tudo mais, mas isso não foi respeitado, né? E aí a gente começa a ler autores africanos, né? O Miyakoto, que é bem conhecido, mas existem outros. O meu assim, preferido é a Chimamanda, né? A Chimamanda é perfeita. Ela é perfeita e ela tem uma literatura cujos problemas não são só africanos. São problemas existenciais, são problemas que todo ser humano tem e que pode, muitas vezes, resolver pela literatura, mas que localizam esses problemas ou a solução desses problemas num contexto africano. Então, aí a gente percebe como que as condições históricas do homem, você pode ter as mesmas aflições nos mesmos tempos históricos, mas as possibilidades de solução, elas vão mudando conforme o local, né? O local geográfico onde esse ser humano se localiza, né? Então, por isso que eu gosto muito da Chimamanda, que é uma... E ela tem uma palestra interessante que ela diz que quando ela chegou na Inglaterra para estudar, que achavam o máximo ela saber inglês, achavam o máximo ela já ter lido a literatura, ser uma mulher culta, né? Porque é uma imagem que também eles têm do Brasil. Essa imagem que corre, né? É uma imagem corrente de que o continente africano é um continente pobre, onde só tem miséria, fome, e só que as pessoas não sabem ou não se atentam para o fato de que essa pobreza e essa fome é resultado de séculos de invasão, exploração, saque, expoliação em todos os níveis, né? Quando você fala da questão da religiosidade, eu me lembro de uma entrevista da Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, a primeira romancista de Moçambique, e tem uma entrevista muito interessante dela dizendo que se todos nós temos a nossa maneira de crer em Deus, de cultuar Deus, por que na África, né, eles teriam que aceitar uma visão de Deus vinda de fora imposta pelo europeu, inclusive com outro nome, porque mudou-se o nome de Deus,
não é? E essa visão de que tudo que vem da África não presta. A Scholastic Mukasonga, que é uma escritora de Ruanda, ela conta que o nome dela é Mukasonga, e que tem um outro significado na língua dela, e que quando ela entrou para a escola, ela estudava num colégio de freiras católicas em Ruanda, e a freira achou o nome dela feio, então rebatizou-a, né, ou lhe acrescentou o nome de Scholastique, porque era um nome francês bonito, não era um nome feio de Mukasonga, um nome feio africano. Então, essa coisa de descaracterizar o ser humano em todas as suas em toda a sua essência. A pessoa não pode nem ter o nome dela, ela não tem direito ao nome. Então, você imagina isso, milhões de pessoas que foram sequestradas, que foram tiradas de tudo que lhes dava significado no mundo, e aí, durante séculos isso, e hoje a gente tem essa imagem de que é um continente pobre que não tem nada. E que é incapaz de produzir uma literatura aí de qualidade, justamente. Aliás, umas histórias gigantescas, né, que a gente lê dos africanos, sim, né? Sim, porque são milênios de tradição desprezados, desqualificados, depreciados. Tem os autores agora que conseguem, pelo fato de terem conseguido alguns prêmios, né? O Mia Couto seria aí, eu penso que o Mia Couto abriu, ele abriu de certa forma, até porque ele escreve em língua portuguesa, né? Então, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil ele é o mais conhecido, mas nos países de língua inglesa, os escritores que escrevem em língua inglesa são mais conhecidos, né? Tem essa coisa, a gente tem essa coisa da afinidade pela língua. Ele, José Eduardo Agualusa, que é angolano, o Pepe Tela, que é angolano também. Essa coisa da língua, nesse caso, facilita um pouco a dispersão. Então, mas o fato dele ser premiado, eu penso que ele foi abrindo um pouco Sim. a possibilidade, não que os autores africanos, assim como os autores brasileiros, eles escrevem e vendem no Brasil, os autores dos vários países africanos também escrevem e vendem nos seus países, né? Mas eu imagino assim, que o Mia Couto, ele, por ter sido premiado, e ele de fato é conhecido no mundo todo, ele é traduzido para o mundo todo, ele de certa forma, ele desvendou, ele abriu aí, ou ele conseguiu despertar um interesse pela África lida por meio de autores africanos, né? Sim. Que é uma coisa que vem crescendo, um mercado que vem crescendo. A gente Sim. vê, por exemplo, nessas empresas que mandam livros, eu sou sócia de algumas aí que a gente recebe os livros. Adoro um clubinho do livro. Essa coisa de chegar o livro pelo correio é a coisa mais deliciosa que tem no mundo. Já que a gente não está indo na biblioteca, porque é impossível também, nem na biblioteca e nem nas livrarias, né? A gente não está podendo ir, que é uma alegria. Então, chega pelo correio, quando você abre, eu tenho um que você não sabe o que vem, né? Você também tem. É uma surpresa, adoro. E aí essa parte também é muito boa. E surpreendentemente é um autor africano que você não conhece, né? Eu Sim. fico felicíssima, porque além da gente ler os nacionais e os chamados clássicos, esses autores africanos, eles estão se constituindo, estão se colocando dentro dessa literatura que pode ser chamada de clássica, né? De coisa. E o que é interessante, que você estava me falando, é que a literatura africana, ela incorpora e ela narra muito bem a tradição oral, Sim. né? Dessas sociedades meio sem voz, né? Que a gente não teria acesso se não fosse a literatura, né? Isso, e assim, também sociedades que talvez não tenham a tradição da escrita, né? Porque a oralidade, uma tradição milenar de contar histórias, de juntar a comunidade para contar história, transmitir valores, passar regras de convívio,
A professora Ana Mafalda Leite, lá da Universidade de Coimbra, ela tem alguns ensaios nesse sentido, nas literaturas, sobretudo na literatura moçambicana, no período pós-colonial, retomando estudos de outros autores africanos, como o Leopoldo Sédar, que dizem que como que a oralidade ela continua por meio da literatura escrita, né? Essa tradição de contar a história deixa marcas na literatura escrita. E a gente vê que assim, é muito fluido, são textos muito gostosos de ler, acho que também por conta dessa influência da oralidade. Então, a gente tem quando a gente começa a estudar aí a, a história da África, a gente começa por ver assim, se os africanos, quando a gente fala africano, não, é porque a gente nem conseguiria fazer uma visão dos estados africanos em si, né? A gente trata como o continente, mas a gente sabe que a às vezes multiplicidade... assim, isso, é uma coisa de também pensar que a gente tem essa visão, né? Não dá para fugir disso, que a África é uma coisa só, mas não é, são mais de 50 países. Então, mas estando longe e olhando de fora, né, a gente, e que não tem muito contato, eu acho que isso é uma infelicidade nossa, né? Agora, nos últimos anos, é que a gente tem tido um contato maior com as publicações. Agora a gente já tem aqui no Brasil, por exemplo, editoras especializadas em escritores africanos. Mas quando você olha de fora, é tudo a mesma coisa, o que é um pecado, né? Além sei lá, eu acho uma falta de respeito você falar a África, mas, gente, são milhões de povos. E a gente perde muita coisa também colocando todo mundo no mesmo balaio e sem ter o alcance e a oportunidade de conhecer as peculiaridades de cada região. A gente, quando... Eu acho que uma coisa que possibilitou que o brasileiro discutisse as questões africanas foi o fato na época do presidente Lula, ser assinada uma lei que obrigava as escolas, os estudantes brasileiros, a conhecer as raízes desse povo que ajudou a constituir o povo brasileiro, que foram os africanos, que vieram, a sua maior parte, na época da escravidão. Então, mais de 50% da população brasileira é uma população mestiça, ou é uma população negra, ou, né, de afrodescendentes aí, e que, obviamente, se a gente quer entender a sociedade brasileira, então a gente faz a história da Europa, né, pelos portugueses, italianos, espanhóis e tudo mais que vieram, né? A história dos indígenas, que também é bem judiada ainda no Brasil. Sim, muito desprezada. E a história dos próprios indígenas são desprezados, né? É uma coisa muito doida. Completamente, uma tristeza. Mas essa lei não abriu, porque houve uma reclamação geral, e eu entendi, porque dando aula no curso de História, que forma professor de História na época, ficamos na seguinte questão. Bom, tudo bem, é certo, é correto a gente estudar quem nos constituiu, quem nós somos, os brasileiros, essa mistureba de todo mundo, inclusive dos africanos. Mas quem vai ensinar isso? Então, a gente percebeu uma falha gigantesca nas matrizes curriculares, na formação do professor. É impossível você ensinar algo que você não tenha o mínimo de pesquisa em cima daquilo. Não, e outra coisa também, se deixasse para cada um só se constituir sem uma formação, vamos dizer, parâmetros, né? De historiador mesmo, né? De fonte e tudo mais, o grande perigo seria o professor de história, porque o professor de história ele tem acesso aos alunos aí do Fundamental 2, do aluno do ensino médio, ele poderia, em vez de mostrar uma positividade na nossa Constituição africana, reforçar os preconceitos. Sim. Aí a gente começou porque a gente já sofre daquele problema de que tudo que vem da África não presta, né? Pois mas isso nossa, vai ensinar cultura africana, vai ensinar coisa do diabo,
né? Tem isso muito, Tinha muita infelizmente, é uma coisa resistente. horrorosa. É. E a gente então percebeu nesse momento, eu pelo menos fiz uma reflexão, né? Eu e os professores queridos lá da Toledo, que a gente não sabia, quer dizer, sabe história da África, mas que a gente não Mas é um sabia para apanhado ensinar geral, né? aluno, a gente não sabia. Por onde E começar? a gente nunca tinha Por onde feito começa? isso. É, se preocupado especificamente com essa história que é monumental, né? Uhum. E aí sobrou para mim dar uma disciplina que era história da África. E eu saí lendo coisas, mas fui me apaixonando de um É tanto, né, apaixonante. Eu sou com essa suspeita para falar. possibilidade. Mas isso foi bom. Mas sabe o que me deixa assim? Primeiro, se o brasileiro se recusa, fez a lei, né? É uma É, né? É necessidade, estranho porque, que nem né? você falou, é mais da metade da população. É o que constitui uma enormidade da parcela das nossas raízes, da nossa cultura, e precisa uma lei para obrigar a gente a se conhecer enquanto povo. Olha a loucura. É, Né? mas É a foi bom, ferro né? o negócio. Não, é ótimo, e é um primeiro passo muito interessante. Mas eu vejo que precisa também, além desse primeiro passo, outras ações que acompanham. Né? Porque só delegar a responsabilidade para o professor da formação básica é um negócio meio cruel, né? Você só ensina aquilo ali, pronto, e morreu ali. Tá, mas e o restante? Né? É Porque porque é eu todo acho um que conjunto de coisas que tem que ser feito. a história mal discutida, ela amplia o preconceito, Sim, né? Porque sem você dúvida tem que nenhuma. discutir o africano como um igual, assim como a gente está falando da literatura africana, nós estamos falando de uma literatura que é universal também, né? Sim, Que sim, ali os conflitos narrados e as histórias contadas é a história do ser humano sim. colocado num outro espaço, né? E a gente tem muito a tirar disso, não? Mas eu me espanto assim, porque agora essa lei ela já não existe mais a obrigatoriedade do ensino. Mas eu entendo que, por exemplo, no curso de história, nossa, a gente jamais vai tirar a história africana, porque não tem mais sentido dar um curso de história que não. Se você No estuda na Brasil, Europa, né? tudo Você se bem. formar A no gente estuda Brasil, Estados licenciados em Unidos História sem saber. sem saber nada, né? É daí que. E uma das formas de a gente estudar é examinando os historiadores africanos e a literatura africana, né? Que, Sim, como você falou, muitas sociedades africanas elas não escreviam e tem algumas que não escrevem. A gente também tem no Brasil isso, né? sim, Mas existe uma história pela claro. Não, oralidade, pela a gente tem memória. essa forma, essa coisa ocidental do só é escrito, só o escrito que vale, só a história escrita, oficial, formal que vale. Mas isso é uma história, é uma cultura, é uma forma de contar as coisas. Né? Não dá para desprezar todos milênios de cultura, de tradições, de avanços em várias áreas do saber, simplesmente porque não eram escritas, né? Fora de propósito. Então, e aí eu fico pensando o seguinte: se a gente estuda sociedades, é muito fácil assim, o brasileiro não o historiador, nem a pessoa que adora literatura, porque essa por si só já vai desvendando o mundo, né? Mas o brasileiro comum, então quando você começa a falar de sociedades que são sociedades de memória, né? Sociedades que guardam a sua história pela memória e Sim, narram e passam a sua história pela oralidade, há uma tendência, porque obviamente ser alfabetizado é muito bom, é até sim. um componente aí da medida do desenvolvimento do E em muitos IDH de um lugares um país. privilégio, né? Ser Exatamente, alfabetizado é um privilégio. e também são dados estatísticos, porque você dizer que os brasileiros são alfabetizados, não, eles são. Existe aí um Temos, grande índice temos da grandes pessoa dificuldades. que escreve o nome, mas não consegue fazer a leitura nem a compreensão de um texto um pouco maior, mais longo.
sim, mas a ideia, eu sempre, quando alguém me questiona que eu estou falando isso, que são sociedades super desenvolvidas, mas que guardam, muito sábias, que têm sim, um conceito de justiça, que têm um conceito de sociedade interessante e tal, de comunidade e tal. sim. Ah, mas é uma sociedade que não escreve, não é subdesenvolvida? Não. Então, se é assim, quando a gente começa a estudar os gregos, não é? Na Grécia, a Grécia é o século V, é o apogeu da civilização da antiguidade, Sim. muitos gregos não escreviam. E eles tinham essa coisa da história, da memória, da filosofia, dos preceitos pela oralidade. Que Né? é As aquela coisa pessoas. da gente se medir com a própria regra, com a própria régua, né? A minha forma de sociedade é a melhor. A dele, porque não tem o que as coisas que tem, a minha não serve. Eu preciso ir lá e impor o meu jeito de ser como sociedade, como comportamento, porque esse é o jeito certo. Olha, a Eugênia está aqui falando, ó, muito legal. Ela está falando que parabéns pela iniciativa, né? E tem também a prática de sustentabilidade, né? Que É uma é, relação de reverência com aquilo que te sustenta, que é o meio em que se vive, né? Os animais, a terra, a água. É outra relação, é uma relação, eu vejo como uma relação muito bonita, porque respeita muito mais o meio que te dá a possibilidade de viver. é aí o que é que a gente pode pegar? Como você entende que os autores da literatura africana, ou alguns, né, Uhum, eles usam a oralidade nas suas narrativas, ou seja, são autores. O Mia Couto é um que a gente vê que ele narra as histórias sofridas e as histórias que trazem toda aquela imaginação das pessoas que vivem bem no interior e que foram criadas ali naquele espaço, que tem as suas crendices e tudo mais, e ele vai mostrando que sabedoria para a vida é isso sim. que a gente Inclusive vai tem, conhecer. inclusive tem um conto dele que tem uma frase que circula e todo mundo fala e repete, mas é dele essa frase, que é um conto que chama A Avó, o Semáforo e a Cidade, que conta a história de um moço que arruma emprego na cidade, ele mora na zona rural, e ele vai embora. E a avó fica preocupada de como é que ele vai comer, quem que vai fazer a comida dele. E ela vai junto para fazer a comida para ele. E num determinado trecho lá do texto, ela fala assim para ele: cozinhar, meu neto, é um ato sagrado. Na panela você pode colocar veneno ou tempero. Cozinhar não é serviço, é um modo de amar os outros. Né? É Então, isso essa aí. relação belíssima com o alimento e com o cuidado para o outro também. É muito bonito, não tem só. É outra coisa também, né? Não há só sofrimento na literatura africana. Tem muita poesia, tem literatura infanto-juvenil, tem ficção, tem muita coisa legal também. E As esse, lendas eu são citei esse, lindas, né, para sim, as crianças. sim, E há aqui uma coisa que eu gosto, que pelo menos em grande parte, né, do que eu leio dos africanos, a ideia de comunidade, né? sim, Você tem sim, pobreza, você tem injustiça, você tem miséria, mas você também tem as sim, coisas boas, igual o Brasil é um país que se assemelha muito a muitos países, né, africanos, sim, essa coisa da comunidade. Então, nas lendas infantis, né, que a gente sim. pode que a gente pode E que é trabalhar. uma porta para o ensino infantil fundamental também. Dá para começar ali com os pequenos. Tem muita coisa boa de literatura infantil, de contos, de narrativas de origem africana para as crianças, que dá para a gente trabalhar na educação fundamental. Você falou de comunidade,
tem um livro que é de um autor que eu não vou conseguir pronunciar, porque o nome é impronunciável. É esse nome aqui, Ngugi wa Thiong'o. O nome é impronunciável, desculpa, gente, a pronúncia é um horror. Mas ele nasceu no Quênia, quando o Quênia era colônia inglesa. E ele conta nesse livro, é uma biografia dele, de como que a comunidade, né, você falando de comunidade, de como que a comunidade onde ele vivia se desfacelou, porque desapropriaram a terra que o pai dele vivia com a família, eles foram obrigados a sair de lá, e a vida dele toda se desmoronou, os pais se separaram, tal. Então, assim, a comunidade, que era aquilo que dava sustento para a vida dele, para a existência dele, foi completamente esfacelada, né? Então, quando você perde esse sentido da comunidade, você perde tudo, porque como que você vai ser fora da comunidade? Eu estava aqui pensando num livro que eu li, em termos de literatura, de texto, confesso que eu não gostei muito, mas chama Maçai Branca. É a Tá. história de uma Virou alemã. filme, né? Ai, Virou isso eu não filme. sabia. Virou. Não é um texto para quem adora literatura, é um texto narrativo que Sim. tem problemas, mas a história é interessantíssima porque é uma alemã que vai passar férias, não sei se foi em Nairobi que ela vai, Sim. e ela se apaixona por um Maasai, por um guerreiro Maasai, né? Uhum. E ele estava ali no litoral, porque em épocas de seca, né, eles são caçadores e são criadores de gado e tal, eles não têm como subsistir, então eles fazem apresentações para os turistas e tal. Mas ela acaba se apaixonando e ficando na África, então é a perspectiva dela. E aí você vai vendo a dificuldade que essas pessoas passam. Que horror que é isso, né? Esse discurso, vamos acabar com a fome, vamos isso. Eu acho que essa fome é uma grande indústria, né, do capitalismo. Você tem que manter a parcela da sociedade na Claro. pobreza, na Assim como fome, tudo no porque mundo, né? você acaba virando um produto aí do capitalismo. Enquanto Mas houver quem está passando dificuldade, haverá quem está se aproveitando disso para obter facilidade. é impressionante, Felizmente é a lógica. a narrativa dela é impressionante, porque depois ela vai mesmo mudar, então dá para a gente saber, porque ela vai descrever a forma de vida e como que se pegava doença, ela teve não sei quantas vezes lá doenças no estômago e tudo mais, porque a água vai ficando escassa, daí quando chove, chove demais. Enfim, é interessante porque É é um uma choque, né? perspectiva. Mas é uma perspectiva que é uma narrativa de uma alemã que tinha uma super vida lá e que ela Sim. vê beleza nessa vida, assim, na cultura, no sentido da comunidade, no sentido de como que um depende do outro, então é mesmo uma questão mais coletiva. No fim, que ela não aguenta viver junto com os maçais, porque é no E aí, interior, era uma vida que dificilmente uma pessoa que não nasceu ali não se torna resistente a não. isso. Mas eu não sabia que tinha virado filme, quero Tem um assistir filme para ver. sobre, tem alguns anos já. A gente comentando sobre quem está de fora, contando a história, e aí eu lembrei desse livro aqui, que é um livro do Trevor Noah, Nascido do Crime, que ele é um apresentador de TV sul-africano, jovem, tem 35, 36 anos, para você ver como não faz muito tempo, porque quando a gente fala de segregação, de exploração, parece ser uma coisa longe, distante, mas não, ele nasceu na década de 80. E por que o livro tem esse nome? Porque ele nasceu filho de uma mãe africana e de um pai descendente de suíços e alemães, mas era europeu. E na época que ele nasceu, esse envolvimento entre pessoas brancas e negras era crime na África do Sul. Então ele é literalmente resultado de um crime. E ele conta, ele é comediante, então ele conta as passagens mais horrorosas e tristes com um toque de humor.
E aí você não sabe se você ri, se você chora, mas é uma... Olha, tem gente aí. Oh, Estamos com visita. E assim, ele conta de como, por exemplo, a mãe dele saía com ele na rua, depois de uns 7, 8 anos, e ela saía olhando para todos os lados, porque ela era uma negra retinta e ele uma criança muito mais clara, e se a polícia a pegasse com ele, ela poderia ser presa. Então tem um trecho aqui que ele conta que ela ia com ele pela rua. Se ela visse um policial, ela largava da mão dele, isso nas palavras dele do livro, como se ele fosse um pacote de maconha sendo dispensado. Olha só nossa, que o horror. nível da loucura. Você não, né, a pessoa não poder andar com o próprio filho na rua porque corre o risco de ser presa. Né? Ser Então, acusado. assim, e não faz muito tempo, foi na década de 80, ele nasceu em 84, 85. Muito doido isso. Mas Então o a gente fica... apartheid, essa história do preconceito, né? Ele foi criado também por essa visão eurocêntrica, né? Como que a Europa, por exemplo, justificava no século XIX, no fim do século XIX, depois já de longos séculos de exploração na África, Sim. porque não sei se é felizmente ou infelizmente, a África é um território riquíssimo, né? Porque uma crosta, uma placa tectônica muito antiga, e então ela tem minérios e tudo tem mais. de um tudo lá. De um tudo, é riquíssimo lá. E essa ideia aí é do final do século XIX, se criam ideias que justifiquem o porquê que o homem branco estava lá. Então, inclusive desse darwinismo social, do absurdo de dizer, na Bélgica tinha muito essa ideia, de dizer que o branco estava fazendo um favor, ou seja, Sim. é um grande sacrifício para o branco. Precisamos levar a civilização para aquelas pessoas que vivem ali como bichos. E isso vai aparecer em muitos autores muito conhecidos, inclusive o próprio Hegel, né, que é um filósofo super badalado, muito lido, até hoje citado, e que ele cria e justifica e desclassifica o africano como um sujeito histórico, né? Um sujeito capaz de produzir a sua própria história. Então aí desumaniza, né? Não é um ser humano. Desumaniza, né? Então a gente tem uma dificuldade que quem sabe os historiadores agora já com uma formação de um conhecimento um pouco maior, mas que não é suficiente, né? Sobre a história africana, essa beleza das porque a história africanas. tem essa mágica de se construir, né? Nós nunca saberemos tudo, nós sempre estaremos em construção. Acho que é por isso que a gente ama tanto, porque não tem nada dado, tudo pode ir mudando e melhorando e tendo coisas acrescentadas. E você acha o quê? Que a literatura vai ser uma forma de traduzir essas histórias, de ajudar nessa capacitação na medida em que vai se divulgando, que as pessoas vão lendo mais, porque os livros são interessantíssimos, mas não são às vezes nem é a história africana em si, são questões humanas, né, que são tratadas, né? Eu vejo muito assim o Mia Couto, a Chimamanda que eu adoro, leio. Até um livro que você me deu, né, o Hibiscos Roxos. Hibisco Roxo é fantástico, né? Um Tanto é fantástico de psicologia que todo psicólogo tinha que ler. Maravilhoso. São as marcas, né? De todas aquelas interações, ficaram todas aquelas marcas. Aquela leitura que ela faz da família, da rigidez de costumes, da religiosidade que foi imposta, né? É uma aula de psicologia que ela dá, belíssimo livro, né? Mas você acha que a literatura vai ser uma forma de melhorar aí o entendimento? Como que é? Eu penso que é assim, para além das pesquisas acadêmicas, porque infelizmente a gente tem essa coisa de que o acadêmico fica um pouco fechado em si, a gente tem que reconhecer um pouco isso, né?
a gente precisa também fazer com que o que se produz na academia chegue ao povo, né? Se isso é um assunto que fala das nossas raízes afrodescendentes, que isso chegue a essas pessoas, a gente precisa tomar mecanismos para isso. E a literatura, penso eu, seja um modo mais palatável, porque você pode fazer disso tanto um objeto de pesquisa, quanto uma coisa que você faz por lazer, por gosto. E a gente precisa, a gente tem a sorte de, nos últimos anos, estar aumentando o interesse pelas literaturas africanas. Eu comentei lá no começo que nós já temos até algumas editoras que se dedicam exclusivamente à publicação de autores do continente africano. Porém, a gente precisa dar acesso às pessoas para o livro, porque não adianta a gente ter várias traduções e conhecer todo mundo se a população, e quando eu digo povo, é povo mesmo, né? Não somos eu e você que temos o privilégio de poder comprar livro para ler. O povo tem que ter acesso a essas coisas, então aos livros e a essas histórias. Então, nós, enquanto país, a gente precisa urgentemente, se nós queremos conhecer as nossas raízes e conhecer de onde nós viemos e aprender a respeitar quem nós somos, não é? Diminuir essa coisa absurda do racismo, do desrespeito, da desumanização do outro que ainda existe até hoje. Nós temos que trabalhar nesse aspecto da educação, que é fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, não é? Então, assim, toda vez que a gente vê, que nem outro dia você estava conversando com a moça da Câmara do Livro, que eu não lembro o nome agora. Fernanda, maravilhosa. Isso, a Fernanda. Essa dificuldade que está querendo se impor, né, mais uma barreira para o acesso ao livro, isso não ajuda, né? Só atrapalha. Então, a gente precisa ter facilitadores e não complicadores desse acesso. Isso eu acho que o Estado deveria servir para isso, até na listagem dos livros que se distribui para as bibliotecas. Sim. Deveria haver aí uma curadoria ou algum, né, especialista ou gente que gosta da literatura. Que olhasse para esse tema. De poder indicar, inclusive, né, os livros que poderiam ficar disponíveis nas bibliotecas das escolas, porque é um erro também a gente achar que o jovem não gosta de saber, que o jovem não gosta de ler. Ele gosta, ele só precisa ter acesso. Você não gosta daquilo que você não tem acesso, justamente. E também não adianta você deixar numa biblioteca só assuntos que ele ainda vai descobrir quando adulto, né? Porque tem leituras que são leituras pesadas. Mas se você possibilitar, até porque eu vejo que o negro, com muita dificuldade, que é o que você falou, ele está ascendendo, né, muito, muito mais lento do que merecia ou deveria. Ele está fazendo uma ascensão, e aí ele tem que ser inserido nessa história do Brasil. E é a questão da representatividade, né, que o pessoal dos movimentos tão pertinentemente fala. E quando você fala que a criança não pode ter acesso só àquilo que vai ver futuramente, a gente também tem coisa para criança também escrita, a gente tem coisa para adolescente. Aqui, por exemplo, tem um do José Eduardo Agualusa, que chama A Vida no Céu, que é um infanto juvenil, que é a história de um menino que mora numa cidade que é toda feita de balões. É uma gracinha, porque daria um filme ótimo esse livro. E ele sai em busca do pai, ele não conhece o pai se perdeu, e ele sai pelos balões, pela cidade que ele mora de balões, procurando o pai, né? Então, é uma gracinha de livro, tem todas as questões da descoberta do primeiro amor, de questões próprias da adolescência, e é um livro muito bonito. Tem também o infantil, do Mia Couto. Gente, eu quase não gosto do Mia Couto, o gato escuro. Eu quase não gosto desse homem, que tem umas ilustrações, umas ilustrações lindas de uma ilustradora brasileira que chama Marilda Castanha, que também escreve livros infantis, né? Então, assim, as pessoas precisam ter acesso, né? Material tem
Sabe, e tem muito, tem vídeo já, né? Existem alguns Tem blogs, alguns desenhos sites animados, especializados maravilhosos, já, né? produzidos. Que eu Tem acho que a gente jogos, tem que divulgar e usar na sala. sim. E uma das coisas assim que me preocupa é uma ideia que a Hannah Arendt desenvolve, né? Numa das suas obras, que é A Origem do Totalitarismo, na primeira Uhum. parte do livro, é uma obra gigantesca, que a gente tem que escolher o que quer ler primeiro, né? Mas na primeira Dá trabalho. parte, dá trabalho. É muita folha, como meus alunos Nossa, diriam. Ai, tem muita folha? Esse tem. nem uma figurinha. Nada para amenizar Nada de aquele figurinha. fala. É, mas tem uma coisa que ela fala lá, e que você citou, que é quando você desumaniza o sujeito, isso que você não considera o sujeito como capaz da sua própria história, significa que ele Sim, não é um ser humano, porque a diferença da raça humana para outros animais não é o fato de aprender, né? Porque aprender por observação, outros animais fazem, mas é o sim, fato da gente aprender e poder transmitir, ter essa memória da transmissão. E ela justamente. diz que a primeira coisa que os ditadores fazem é trabalhar nessa desumanização, É nessa destruir a cultura, né? Destruiu e a a cultura cultura. e essa coisa de entender que o sujeito não é um sujeito capaz, você desumaniza, você retira dele a sua humanidade, aquilo que Sim, seria humano. Ou seja, você está igualando ele a outros animais, né? sim, E aí, no lugar dele, esses governos, ela fala que é assim que se formam as estratégias dos governos autoritários, né? No lugar de você deixar o sujeito se constituir como um ser histórico, né? Você desqualifica o sujeito como incapaz, sim. desumaniza, retira dele aquilo que ele seria chamado de sujeito do direito, ele não é mais, né? E aí o próprio governante institui o que deve ser, né? Nesse sentido de que os governos autoritários são muito tolos quando eles entendem ou eles acham ou imaginam que é capaz de você, e a pessoa autoritária também, não estou falando só de governante, pessoa Sim, autoritária, sim. imagina que você vai organizar o mundo, vai dar uma ordem bem direitinha, conforme algumas verdades ou algumas ideias. E uma das coisas que possibilita esse autoritarismo é você desqualificar o ser humano. Então, se o brasileiro desqualifica o afrodescendente, desqualifica o africano, desqualifica a história africana, Tudo desqualifica a aquilo que lhes diz literatura respeito, africana, né? é exatamente isso. Você não vai acabar com o preconceito nunca, né? É que nem quando Porque eu mencionei a Scholastic Mukasonga, você não tem direito ao seu próprio nome, de acordo com a história da sua família, por exemplo, e com a sua né? tradição, porque com certeza o nome é na língua, Tem nas um significado para aquele múltiplas povo, né? línguas E aquilo vai acabando. deixa eu ver, tem um monte de gente aqui escrevendo, Um monte ai, de pessoas delícia. perguntando. Ó, o Geso falando. Ah, Ah, lá, ele está citando um livro da Chimamanda, ó, no seu pescoço. Esse eu não é um livro de conheço. contos maravilhoso, lindíssimo, muito Marlene bonito sabe no seu tudo, viu, pescoço. Geso? Quase De tudo. literatura africana, ela é uma Quase tudo. expert. Eu sou a doida da Liquid J, eu ainda vou ser ainda. Dela também tem Ah, esse deixa eu aqui, pôr aqui. Meio Ah, Sol Amarelo. esse é lindo, Meio Sol Amarelo, que é perfeito, virou é um filme lindo. muito bom, um filme também, com o ator que faz o 12 anos de escravidão. É um filme muito bonito, que trata da guerra civil, né, na Nigéria, da República de Biafra. Aliás, os Nós, filmes também são incríveis, né? Eu assisti recentemente fantásticos, aquele menino que fantásticos. descobriu o vento, Que é é de com esse uma ator, né? É o mesmo E ator que faz é maravilhoso porque você vê toda a vida cotidiana tão diferente da nossa, né? E como que as pessoas encontram soluções inteligentes sem ter muito acesso
ao E no meio conhecimento do mundo, vai no meio do praticamente nada sem comunicação. Isso prova como o ser humano é capaz de tantas coisas boas, né? A Eugênia está falando que as narrativas africanas trazem a promoção do espécie, do cuidado com é, os outros. esse do Trazem menino que mesmo. descobriu o vento, que é inclusive baseado em um livro, né, de um engenheiro, acho que do Mali. Mas no Sim, livro é uma também história você, real, não é? é, É uma história sim, sim, real. e você É, vê como que não precisaria nada daquilo se a vida daquelas pessoas não tivesse sofrido a interferência da ocupação, da colonização, de tudo que foi tirado deles, né? Porque só chegou naquele ponto de ele precisar construir uma bomba, um moinho de vento com peças recicladas de bicicleta, porque a aldeia era uma aldeia empobrecida, né? é tão Então, assim, impressionante. é muito bonito que a gente vê que a mensagem do filme é de quão importante é a educação. Por outro lado, é muito triste a gente ver que chegou naquele ponto porque foi tirado daquelas pessoas o modo de vida delas. A oportunidade, né? Exatamente. Olha o Renan, Marlene, Ah, que lindo! Renan, obrigada. queridíssimo. É, Renan, para não dizer que o pessoal, que os escritores africanos falam só de coisas tristes, tem uns muito legais é, também. Tem, por exemplo, o Pepe Tela, que é angolano, tem O ai, Tímido e as ele, Mulheres, que é um romance muito divertido sobre um rapaz que ele tem problemas para arrumar uma namorada. É muito bonitinho, muito legal. É, ele se mete em cada rolo. Tem esse aqui que foi escrito em conjunto pelo Mia Couto e José Eduardo Agualusa, Terrorista Elegante e Outras Histórias. São contos também bem divertidos, bem bacaninhas. Tem O Meu Amor, gente, como eu emociono escrevendo. Ah, já são, bateu. são poemas É escolhidos uma do Mia relação Couto. amorosa, muito Muito, forte. gente, muito. São poemas escolhidos, é uma seleção feita por ele, dos poemas que ele considera os melhores da sua produção. Muito, muito legais. Então, assim, não dá para dizer que o pessoal só escreve sobre coisa triste, coisa ruim. Tem que escrever mesmo, porque eu acho que quem pode falar da sua própria história é quem vive. Porém, tem muita coisa boa também. Que nem, por exemplo, a gente falando de que o continente não tem nada, não pode oferecer nada, mas, por exemplo, em termos de literatura, são 4 prêmios Nobel, né? A Nadine Gordimer, o John Maxwell Coetzee, que são os dois sul-africanos, o Naguib Mahfouz, que é egípcio, e o Wole Soyinka, que é nigeriano. Aqui o Naguib Mahfouz, ele tem... Esse aqui é o 3º volume, mas é uma trilogia que chama Trilogia do Cairo, onde ele conta a história de 3 gerações de uma família do Cairo. E o Wole Soyinka, ele é, além de escritor, dramaturgo, tudo, tem O Leão e a Joia. É muito bonitinho, que é uma peça de teatro, né? Aqui, inclusive, é a cena da peça que foi encenada a partir dessa obra dele. Eu li recentemente um que eu acho que você também leu, Hum, que é A Terceira Vida de Gregor. do Não tô Grand Copeland. Isso, que muito é interessante. da Alice Walker, que é a É, mesma escritora, a escritora da Cor Púrpura. Eu estou procurando porque ele está aqui em algum lugar, gente. o meu Mas também está agora eu não aqui vou por conseguir trás, pegar. mas eu enfio Ele por está aqui em trás. algum lugar. Mas esse livro também, que pena, né? Que a gente podia Ele está por indicar aqui. para as pessoas esse livro, porque ele é Achei. maravilhoso. Achou? Ah, Aqui. é. Uma edição Aqui. belíssima, né? A Terceira Eu, Vida eu cuido dos é meus bebês, linda. eu boto eles no saquinho, gente. Desculpa, mas é Ai, que não meu dá. Eu Deus. boto no saquinho da poeira. Ai, A Marlene. Terceira Vida de Grand Copeland, Ai, da Alice Walker.
que é muito bom É, também. a Marlene toda organizada. Você vê na A biblioteca, gente. você chora de desgosto, então, né? Não dá, gente, eu não consigo, porque fica empoeirado, eu morro de dó, então eu Não é, mas empacoto eu tô bichinho. numa fase da vida de dar os livros pros outros, Eu, passar eu, para eu troco, eu frente. não guardo todos. Os que ficam aqui são os que eu tenho apego e que eu vou ler depois e tal. Mas eu faço troca, eu vou no sebo e troco, eu dou para os amigos, para os filhos de amigos. Eles não ficam aqui parados, mas os que estão aqui são os que são os meus assuntos Os preferidos. queridos. É, mas esse livro aí é de uma beleza, né? Esse eu Ele é triste recomendo para quem quer, infinitamente, né? Mas ele é quem quer muito bom. começar a ler e entender a situação do negro nos Estados Nos Unidos, Estados nos Estados Unidos. Unidos, Ele é. vale muito a É o pena, porque primeiro é uma passo, história justamente. E incrível, aí, né? acho que o Pode nosso falar. tempo está acabando. Tá. Então Porque senão eu a queria gente só, fica. meu Deus, Então eu queria dar 3 diquinhas para a gente entender, né, como que essa imagem que a gente tem do continente africano, que é um lugar pobre e Ó, a tal. Eu Ju queria, aí. Juju, dar 3 diquinhas para a gente começar a entender. Dali, eu queria dar uma diquinha de uma brasileira, porque eu li esse livro esse ano e eu fiquei completamente impactada. Precisa ser lida essa moça. Primeiro é Os Sonhos em Tempos de Guerra, para a gente entender como foi que se deu a ação da colonização lá dentro do continente africano, né? Que é do Ngugi wa Thiong'o. Eu não vou conseguir pronunciar decentemente esse nome, me perdoem. E do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça, que também fala de uma região da Nigéria onde chegam os colonizadores e literalmente o mundo das pessoas que lá viviam se despedaça. Porque é implantado um sistema novo de justiça mesmo, né? Tem um juiz e tal, então eles são retirados de tudo aquilo que eles conheciam. A Confissão da Leoa, que eu já falei, o Mayombe, do Pepe Tela, onde ele fala sobre a Guerra de Libertação de Angola. Esse livro, eu não sei se ainda está, mas esteve até o ano passado na lista dos vestibulares, acho que da FUVEST, se não me engano. Então, assim, a gente está dando um pouco mais de importância para os escritores do continente africano. E, se a gente quiser entender como é que o Brasil chegou aonde está nas relações do povo negro no Brasil, esse livro é imprescindível, que é Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Nesse livro, água de barrela é uma expressão que as lavadeiras usavam, um preparo feito a partir de cinzas e água e algumas outras coisas, para branquear a roupa dos senhores na época da escravidão. Nesse livro, a Eliana conta, a partir de elementos de pesquisa dela e de dados da própria família, ela conta a história de um menino que foi sequestrado na Nigéria e trazido no século XIX como escravo para a Bahia. E a partir da história desse menino, que se chama Akin, ela conta a história das 3, 4 gerações seguintes, não é? Então passa o período da escravidão, e aí acabada a escravidão permanece essa exploração e essa exclusão e chega até a década de 90, mais ou menos, que é quando ela termina a narrativa. Então, assim, é uma aula de quanto sofrimento custou, de como a gente chegou até esse estado de coisas com as pessoas negras no Brasil, de como que a gente está hoje e que a gente precisa conhecer muito, muito, muito as nossas raízes para a gente aprender a respeitar. Porque senão a gente nunca vai ser uma nação desenvolvida. Eu vejo muitas pessoas falar, não, eu não devo nada. Não, não é individualmente não devemos, tá? Mas enquanto nação, enquanto povo, a gente deve sim. Porque a Sim, gente é constituído hoje, século XXI, nisso que a gente é, embora tenha problema e tudo mais, mas com um trabalho que foi feito, o trabalho pesado, pelo africano, né, pelo afrodescendente. Então, enquanto sociedade, a gente deve sim, enquanto muito, historiador, a muito. história brasileira, o Brasil, como um país, como um Estado que usou, abusou, explorou,
essa E mão de ainda obra usa, abusa, usa, explora, deve sim. marginaliza, Então, assassina, né? É então uma está na ilusão. hora da gente olhar para o ser humano, né? E entender que a nossa Constituição passa por essa exploração. Eu acho Sim, que, sim. quem sabe aí a literatura possa ajudar as pessoas verem a beleza do ser humano africano, Por- a beleza e a inteligência desses estados africanos, né? E, sei lá, as muitas Nós histórias precisamos lindas. conhecer, porque você não respeita e não reconhece aquilo que você não conhece. Entendeu? Então, só conhecendo para a gente começar a abrir os olhos. Tá? Bom, nós conversamos uma hora. Não é? Quando eu comecei, Passa, não é menina, de voando fato esse negócio. um orgulho a Marlene. A Marlene é uma pessoa que, e fora que a A gente Marlene, ela está no, tem no uma caminho ainda, né? não, ela tem uma característica Precisamos aprender. deliciosa, que é essa sutileza, que é de Hum, uma ironia respeitosa, mas é uma delícia ler a Marlene. Eu acho que você porque está de tem. parabéns, A minha gente tem que ter querida. senso de humor nessa vida também, né, Ângela? Senão a gente despiroca geral. É verdade, querida. Foi um prazer. Eu tenho muito, muito orgulho de você. Você é uma Eu te amiga agradeço por tudo que você me preciosíssima. ensinou, por toda a Imagina. generosidade, pelo convite. Agradeço a todo mundo que assistiu a gente. Se eu falei bobagem, me desculpa, gente. A gente é ser humano, a gente procura não errar, mas às vezes a gente erra e é preciso reconhecer que a gente às vezes pisa na bola. Mas Como a sigamos gente todos é. aprendendo, né? Mas Sigamos todos obrigada, viu, aprendendo. gente? Faremos Muito outro. Quem obrigada. sabe a Isso! Marlene contando um das A gente pega um romances livro que para ele gosta. conversar sobre ele. Tá bom? Um Tá beijo a certo? todos. Querida, Obrigada. Tchau, obrigada. tchau. Muito orgulho. Viu? Obrigada, igualmente. Beijo. Tchau, tchau.